Olá a todos, sejam bem-vindos à videoaula História e Pandemias no Brasil e o Novo Normal. Primeiramente, vamos falar rapidamente o conceito de pandemia, já que ultimamente a gente vê muito essa palavra nos jornais, nas redes sociais, nas nossas trocas de conversas. Então, de forma resumida, pandemia é o termo utilizado para descrever uma situação em que determinada doença apresenta uma distribuição em grande escala, espalhando-se, ou seja, por diversos países. Uma das maiores pandemias que já atingiram a humanidade aconteceu entre os anos de 1918 e 1920, e foi conhecida como a gripe espanhola, que nós iremos falar um pouco dela mais lá para frente. A gente percebe também dentro do conceito de pandemia a ideia de transmissão sustentada, ou seja, quando a transmissão da doença ela passa de um indivíduo para o outro sem que esse indivíduo tenha ido para o país de origem daquela doença. Quando a gente analisa a história, a gente percebe que quando surge uma doença, surge também uma série de explicações metafísicas, místicas ou até moral para a doença. O grande exemplo disso é a peste negra, no século XIV, que por muito tempo ficou conhecida teve uma explicação baseada como se fosse um castigo de Deus. Ou seja, ao invés de a gente buscar explicações científicas, por exemplo, para o vírus da AIDS, algumas pessoas preferem dizer que ela é simplesmente fruto da vida promíscua dos homossexuais, por exemplo. Ultimamente, ao invés de a gente discutir questões como a prevenção do novo coronavírus, a gente prefere discutir se ela é fruto ou não de um plano chinês de controle da economia. O que a gente sabe, na verdade, é que as epidemias elas mudaram muitas coisas na história. Como, por exemplo, a peste de Atenas, entre os anos 430 e 427 a.C., ela foi registrada pelo historiador grego Tucídides, e a doença ela pode ter se espalhado por conta da Guerra do Peloponeso, devido à grande circulação de tropas militares. Essa doença, segundo alguns estudos, na verdade ela pode ter sido a febre tifoide. E o que ela ocasionou de mudança drástica em Atenas? Ela pode ter contribuído, na verdade, de fato, ela contribuiu com a queda de Atenas em relação a Esparta e provavelmente aquele sonho das cidades-estados democráticas, elas acabaram indo por água abaixo também por conta dessa peste conhecida como peste de Atenas. Outro grande exemplo que a gente pode ter é a peste negra ou a peste bubônica, que assolou a humanidade aí entre os anos de 1347 e 1353. Ela recebeu esse nome por conta das feridas negras que apareciam na pele. Alguns historiadores relatam que ela atingiu cerca de 1/3 da população europeia, na verdade dizimou 1/3 da população europeia, e a gente pode dizer que essa peste foi um fator decisivo para o fim do mundo feudal, visto que essa doença ela matou milhares de camponeses e os poucos que restaram, totalmente subjugados, acabaram resistindo e foram responsáveis pelas chamadas rebeliões camponesas. Nós podemos perceber também que as epidemias elas acabam despertando um sentimento de sociedade. Esses males são justamente causados pela vida social. Isso acaba levando a humanidade a pensar no chamado pacto social. Então, após as grandes epidemias, sempre existiram grandes debates políticos sobre esse bem-estar da sociedade. Na Europa, por exemplo, após a gripe espanhola, surgiram uma série de debates sobre a saúde pública de qualidade para todos. Atualmente no Brasil, com o coronavírus, a gente está percebendo a importância do SUS por conta dessas doenças. Passamos a perceber, então, que a gente pertence a um todo maior, que é a sociedade onde nós estamos inseridos. E sobre a gripe espanhola, que acabou chegando até o nosso país? Ela, de espanhola, na verdade, ela não tem nada. Ela se originou, na verdade, nos Estados Unidos,
no Kansas, mas acabou tendo esse nome porque, primeiramente, ela começou a ser noticiada pelos jornais espanhóis. Essa doença ela surgiu justamente no contexto da Primeira Guerra Mundial, guerra essa que matou cerca de 8 milhões de pessoas. Essa pandemia ela durou de janeiro de 1918 até dezembro de 1920, se espalhou pelo mundo todo, por todos os continentes, matou cerca de 50 milhões de pessoas, ou seja, muito mais do que a Primeira Guerra Mundial, e ela se alastrou pelo mundo através de 3 grandes ondas. A primeira onda que surge justamente lá nos Estados Unidos, em março de 1918. A segunda onda, que é a onda que vai atingir o Brasil, começa em agosto de 1918, e a terceira onda a partir de fevereiro de 1919. O Brasil ele foi atingido pela gripe espanhola na segunda onda, como eu acabei de falar, aí por volta de setembro de 1918, entrando pela terceira onda em maio de 1919. E como é que essa gripe acabou chegando até o nosso país? Em setembro de 1918, aportou no Brasil o navio SS Demerara, o navio dos Correios Britânicos, com cerca de 72 passageiros. Provavelmente todos estavam contaminados, pois há o registro de 2 mortes ainda do navio antes de aportar em terras brasileiras. Pouco dia depois, vários moradores da área portuária de Niterói, no Rio de Janeiro, já estavam contaminados. Por morarem geralmente em cortiços, aglomerados, essa doença acabou se espalhando rapidamente. Para ter uma noção, em outubro de 1918, só no Hospital Militar do Rio de Janeiro já tinham mais de 400 pessoas infectadas. O diretor-geral do Departamento de Saúde na época, o Carlos Seidel, uma espécie hoje de ministro da Saúde, chegou a convocar a imprensa no dia 10 de outubro de 1918 para tentar amenizar a situação. Disse ainda que tudo que estava acontecendo era causado pela histeria da imprensa. E ele chegou até a sugerir ao então presidente da época, Venceslau Braz, que censurasse totalmente a imprensa. Seidel ele acabou sendo demitido, para o seu lugar foi chamado o grande e conhecido Carlos Chagas, só que ele não aceitou o cargo por ele ter sido amigo de Seidel. Inclusive, junto com Oswaldo Cruz, eles combateram várias doenças anteriormente, como a varíola, lá no contexto da revolta da vacina, anos antes. Mas o Carlos Chagas, ele acabou aceitando um cargo, que foi o da direção dos hospitais de campanha que foram criados na cidade do Rio de Janeiro. Um desses hospitais de campanha foi até criado no estádio do Vasco da Gama. Para ter uma noção, no Rio de Janeiro, no final de outubro, já contabilizava mais de 800 mortes. O efeito foi tão negativo que não existia coveiros suficientes para enterrar tantos mortos. Os prisioneiros do Rio de Janeiro foram requisitados e foram utilizados como coveiros nesse período. Existem aí muitas coincidências com o momento atual. Surgiram uma dezena de remédios milagrosos, como a gripina, algumas misturas, como a cachaça com limão, mas o que chama atenção é o quinino, apontado como capaz de curar a gripe espanhola. O quinino, que custava na época R$1,600, passou a custar R$9,00. E as pessoas que precisavam dele realmente, pois ele era importante para combater a malária, principalmente no norte do país, acabavam não encontrando. Algo muito parecido com o que aconteceu recentemente, quando foi divulgado o uso da cloroquina para combater o Covid-19. Muitas pessoas correram para as farmácias, esgotando o produto em poucas horas. Outra coincidência interessante, que a gente pode fazer uma associação, é em relação ao uso do álcool em gel. Na época, o álcool em gel seria então a naftalina, que era considerada fundamental em casa para as roupas, e as pessoas já não encontravam em lugar algum, pois era anunciado também como um meio de prevenção. A epidemia de gripe ela acabou também afetando o meio político. O presidente eleito em 1918, o Rodrigues Alves, ele acabou adoecendo em janeiro de 1919 e faleceu sem sequer ter tomado posse do seu segundo mandato. O fim da gripe espanhola.
Existe uma discussão interessante em relação a como, o que ocorreu, né, como essa gripe chegou ao fim. Essa gripe ficou conhecida no meio médico como o holocausto médico da história, o maior holocausto médico da história. Ela teve um ápice no final de 1918, justamente quando chega ao Brasil, e é, fica uma discussão de como essa gripe acabou sumindo, né? O que a gente tem? Existe umas explicações rápidas para esse declínio, que seria de fato a questão das medidas médicas, que elas acabaram se tornando mais eficazes, e outra teoria que diz que sustenta que o vírus ele acabou sofrendo uma mutação, e essa mutação ficou de uma forma menos letal, e isso possibilitou o fim dessa gripe no mundo. O que seria então esse chamado novo normal, que algumas publicações, alguns jornais já publicaram, alguns pensadores estão discutindo? Para a gente entender o que seria esse novo normal, a gente deve fazer uma breve análise da história e perceber que nos momentos de grandes tragédias sempre existiu o crescimento do Estado e das relações sociais. Então, a partir desse contexto que estamos vivendo, temos que pensar cada vez mais de forma coletiva. Se tem algo que a gente pode tirar de positivo, nesse momento tão difícil, é justamente a possibilidade de refletir sobre o sentido da vida e mudar, né? Mudar, lógico, para melhor. Assim como foi no Renascimento, por exemplo, após a Peste Negra. Então, houve uma mudança significativa da sociedade nesse período. Também devemos valorizar mais as pessoas, a vida, os momentos alegres ao lado dos nossos familiares. Devemos pensar, acima de tudo, numa economia mais solidária. Devemos lutar pelo fim das desigualdades sociais, que ficaram cada vez mais à tona ainda com essa pandemia. Independente do seu posicionamento político, o que temos que entender agora é que temos um desafio, que é pensar de forma coletiva, visto que após todas essas grandes epidemias, sempre existiu um despertar para a consciência coletiva. Sabemos sim que o custo humano é gigantesco, mas tem o aprendizado social nisso tudo, que é justamente o progresso da ciência e da medicina. O grande exemplo disso são as vacinas. Por exemplo, segundo a instituição Fiocruz, o termo vacina surgiu em 1978, surgiu pela primeira vez graças a uma experiência médica de um cientista inglês chamado Edward Jenner. Ele ouviu relatos de que alguns trabalhadores rurais não pegavam a varíola, pois ela já haviam tido a varíola bovina, que tinha um menor impacto para o corpo humano. Então ele resolveu introduzir 2 vírus num garoto de 8 anos e percebeu que o rumor tinha de fato uma base científica. Por isso, a palavra vacina deriva justamente de variolae vacina, ou seja, o nome científico é varíola bovina. Então, o que a gente pode entender nesse momento? É que após as grandes epidemias, a gente percebe um grande avanço da medicina. Nesse momento, o que todos esperam é a descoberta de uma vacina, que provavelmente será criada até em tempo recorde. Então, nesse momento, o que esperamos é que, além de uma solidariedade maior, as pessoas possam acreditar mais na ciência, na medicina e nas vacinas. Visto que nesses últimos meses a gente está vivendo um anticientificismo gigantesco, existem pessoas negando a eficácia das vacinas, negando vacinar seus filhos, por conta de um discurso que foi criado anti-ciência. Então, isso tudo tem que mudar após esse momento. Todos os fatos históricos, eles acabaram mudando de forma significativa a história social. E hoje temos um novo termo, que é o chamado novo normal. Nós já estamos vivendo, de certa forma, esse novo normal. A vida social mudou. É só olhar ao redor. Estamos mais em casa, com a família, tomamos mais cuidados com a higiene, usamos máscaras em certos locais, tomamos certas precauções. Algumas empresas perceberam, por exemplo, que às vezes o funcionário rende mais com o home office. Alguns professores aí também se descobriram youtubers e espero que continue assim também. Nos aviões, por exemplo, quem lembra do 11 de setembro, o protocolo de segurança mudou muito após os ataques às Torres Gêmeas.
E hoje existe uma série de mudanças também nos protocolos dos aviões, como a distância, o uso de máscaras, assim como em vários locais. Enfim, com essa doença que afeta o mundo todo, nós temos hoje a chance de mudar socialmente, eticamente, valorizando cada vez mais a família, a vida em sociedade, a nação. Com tudo isso acontecendo, não podemos sair desse momento piores. Temos a obrigação de mudar para melhor. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até logo.